Hoje vamos falar sobre o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do psicólogo e professor Jordan B. Peterson. Este livro é um guia para a vida, oferecendo 12 diretrizes que combinam filosofia, psicologia clínica, mitologia e neurociência para nos ajudar a navegar na complexidade da existência. A ideia central de Peterson é que a vida é uma tensão constante e inerente entre ordem e caos. A ordem é a estrutura, o conhecido, o previsível, mas que pode se tornar opressão e tirania. O caos é o desconhecido, o potencial, o inesperado e o desespero. O sentido da vida, o significado, é encontrado no caminho, o tal, que está no limite entre esses dois polos. A chave é a responsabilidade individual, confrontando o sofrimento inevitável e buscando o sentido para justificar a própria existência. Regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Esta primeira regra nos confronta com a realidade biológica e social da hierarquia de dominância. O Peterson usa as lagostas como exemplo, pois elas organizam-se em hierarquias há mais de 350 milhões de anos. O status de cada indivíduo é regulado pela neuroquímica, especificamente a proporção entre serotonina e octopamina. O vencedor tem níveis mais altos de serotonina, que está associada a uma postura ereta, confiança e menos reatividade ao estresse. O perdedor tem mais octopamina, o que se traduz em desalinho, inibição e uma postura curvada. É o princípio de que o vencedor leva tudo, o princípio de Mateus, uma realidade brutal que se aplica a lagostas e às sociedades humanas. A implicação é clara. Se você se arrasta e se apresenta como derrotado, as pessoas e seu próprio cérebro, a calculadora primordial na base do seu ser, o tratarão como um perdedor, reforçando o ciclo de ansiedade e depressão. A regra 1 é, portanto, um chamado para assumir o fardo do ser voluntariamente. A postura ereta não é apenas física, é uma aceitação metafísica da responsabilidade pela vida, que muda a sua neuroquímica e a percepção dos outros. Ao confrontar o mundo com coragem, você transforma seu ser de um alvo para uma força que defende e transforma seu território, encontrando o sentido que justifica a vida e seu sofrimento inevitável. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Peterson nos confronta com a relutância inexplicável em cuidar de nós mesmos, citando a inação em relação à saúde, como a não adesão a tratamentos médicos e a rejeição de órgãos transplantados por falta de medicação. É uma constatação chocante. As pessoas são frequentemente mais cuidadosas ao administrar remédios a seus animais de estimação do que a si mesmas. Essa recusa no autocuidado decorre de um profundo autodesprezo e culpa. O autor usa a narrativa da queda do Éden, Gênesis, para explicar a origem desse desprezo. Ao comer do fruto proibido, Adão e Eva despertam para o conhecimento do bem e do mal. A autoconsciência revela a nossa vulnerabilidade, a nudez, a finitude e a mortalidade. Pior, saber como e onde podemos ser feridos significa saber exatamente como infligir dor e terror aos outros. Essa capacidade para a crueldade engenhosa é a definição do mal. Esse conhecimento faz com que o indivíduo se julgue indigno e se autopuna, negando a si mesmo o bem. Contudo, Gênesis 1 afirma que o ser humano é feito à imagem de Deus, imbuído da capacidade de criar ordem a partir do caos pela palavra. Ao aceitar essa centelha do divino, você assume uma obrigação moral de se respeitar. Você é importante e tem um papel vital no destino do mundo. A regra aconselha a buscar uma vida que promova saúde, conhecimento e força. Cuide de si para não se tornar amargo e ressentido, e para que não projete a sua escuridão nos outros. O objetivo é trocar a vergonha e a autoconsciência exageradas pelo orgulho natural de alguém que pode, de fato, caminhar com Deus no jardim. Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. A regra 3 explora a importância de escolher o seu círculo social com sabedoria.
Peterson questiona a crença ingênua de que a virtude é o desejo de resgatar alguém. Ele argumenta que nem todos que fracassam são vítimas. Alguns escolhem o caminho da degeneração. O autor adverte contra o risco de nos rodearmos de pessoas que se recusam a ascender. Essas pessoas podem usar a miséria como uma arma ou desculpa para arrastar os outros para o seu ressentimento e niilismo. O seu sucesso se torna uma afronta, um desafio fatal que expõe o fracasso e a inércia delas. Permanecer em um relacionamento destrutivo, por sua vez, pode ser uma forma de auto-engano, onde a pessoa finge ser um mártir e se consola com um martírio inútil para se sentir boa, em vez de ser boa e resolver um problema real. O verdadeiro amigo nos desafia a ser mais do que somos. A amizade deve ser um acordo recíproco, onde ambos são fortes. É crucial ter a determinação de se afastar de quem o deprecia, pois, se você tolera a opressão, você se torna um escravo e a outra pessoa, um tirano. A melhor atitude é organizar a própria vida, buscar o maior bem e liderar pelo exemplo. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Vivemos em um mundo de competição vertical, amplificada pela conexão digital, onde somos expostos aos melhores globalmente. Isso alimenta o crítico interno e a sensação de que tudo é sem sentido. A regra 4 é o antídoto. A comparação externa é destrutiva porque a sua vida, com seus problemas e talentos únicos, é singular. Não há um jogo só para vencer. Há muitos jogos bons que se alinham com a sua combinação única de forças e fraquezas. A meta é a melhoria incremental, focando em um único problema que você possa e queira resolver hoje. Você precisa ter a coragem de sacrificar a ambição atual, o pico, se ela não estiver funcionando, e permitir que um mundo de novas possibilidades se revele. A felicidade, ou o significado, é encontrado na jornada morro acima, no avanço, e não no destino. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Esta regra é sobre a responsabilidade moral dos pais na socialização dos filhos. Peterson rejeita a ideia romântica de que não há crianças ruins, apenas pais ruins. Ele argumenta que as crianças não são inerentemente boas. Elas são complexas, e o mal e a agressão, como visto em chimpanzés e até mesmo na ficção, estão presentes desde cedo. A negligência disciplinar, disfarçada de tolerância ou medo de oprimir, adultismo, é na verdade uma forma de crueldade, preguiça e auto-engano. O comportamento não corrigido torna a criança inaceitável para adultos e outras crianças, expondo-a a um futuro de solidão e sofrimento. Peterson cita o exemplo da mãe que cria um pequeno Deus imperador, mas o condena à exclusão. A disciplina deve ser um ato de amor que prepara a criança para o mundo real, que punirá os erros de forma muito mais severa. O objetivo é moldar o filho para que ele seja uma bênção e não um fardo, cultivando o autodomínio. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Esta regra é um confronto com o ressentimento, o niilismo e a arrogância moral de condenar a existência. O sofrimento, embora inegável, motiva a busca por vingança e o desejo de anular a realidade por considerá-la insuficiente. O autor, inspirado pela percepção de Alexandre Solzhenitsyn no Inferno do Gulag, sugere que a saída para o ciclo de ressentimento e vingança é a humildade e a aceitação da responsabilidade pessoal. Solzhenitsyn percebeu que a linha entre o bem e o mal passava pelo coração de cada indivíduo. Em vez de culpar o mundo, a sociedade ou o destino, o indivíduo deve fazer a segunda pergunta: quais erros cometi em minha vida e como eles podem ser retificados agora? Pare de culpar o mundo. Diga o que realmente pensa. Diga apenas o que o torna forte e haja de forma honrada. Se você não pode levar paz à sua casa, não ouse governar uma cidade. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. A vida é sofrimento.
A resposta fácil e impulsionada pelos instintos antigos é o hedonismo e a conveniência, a satisfação imediata do desejo. A regra 7 defende o sacrifício como a expressão da sabedoria de que algo melhor pode ser obtido no futuro ao se abrir mão de algo de valor no presente. O sacrifício não é um ato de submissão, mas o trabalho necessário para adiar a morte. O mal, Caim, surge da recusa em sacrificar, o que gera inveja, ressentimento e destruição. O significado é o que transcende o conveniente. Ele é encontrado no caminho, o tal, o equilíbrio entre ordem e caos. Peterson usa a tentação de Cristo no deserto para ilustrar o confronto com a conveniência. Satanás oferece a gratificação imediata, transformar pedras em pão, e o poder terreno, os reinos do mundo. Cristo rejeita a conveniência em favor da palavra de Deus, o Logos, demonstrando que o significado é mais sublime, prático e da mais alta qualidade do que o prazer e o poder imediatos. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Esta é a regra ética fundamental e a mais séria. A mentira ou falsidade é a tentativa de manipular o mundo para que ele se ajuste à sua vontade, uma arrogância que Peterson associa à soberba de Satanás, Lúcifer. Viver na mentira, mesmo em pequenas omissões, corrompe o indivíduo e o Estado. O pecado de omissão, a recusa em falar a verdade para evitar o conflito ou manter a paz, é o que permite que problemas não resolvidos, o dragão, se acumulem e cresçam no escuro, resultando em catástrofe. O mais perigoso é que a mentira impede o desenvolvimento do seu ser. Ao se recusar a se revelar honestamente, você inibe a exposição a novas informações que forçariam o seu crescimento. Dizer a verdade é um ato de fé corajoso e um ato criativo. É levar o Logos, a palavra, ao ser, o que constrói a realidade habitável. A verdade, mesmo que traga o conflito, a espada de Cristo, é o que permite a correção dos erros. A inverdade, por outro lado, leva ao ressentimento e à vingança, o caminho para o inferno. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. A regra 9 é um convite à humildade intelectual e à conversação autêntica. O verdadeiro pensamento é um diálogo interno, onde o indivíduo precisa ser pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo, e permitir que essas perspectivas discordem para alcançar a verdade. A conversa autêntica, ou exploração mútua, é uma forma de filosofia ativa que exige a premissa de que o outro pode possuir um conhecimento valioso, o tal. Ao escutar de verdade, você corre o risco de ser mudado, o que é aterrorizante, mas essencial para o crescimento. Peterson sugere a técnica de resumir o que o outro disse. A me disse X e A concorda. Para garantir a compreensão e forçar o próprio aprendizado, afiando a sua posição ou descobrindo um erro no seu mapa de mundo. É preciso evitar a conversa de hierarquia de dominância, onde o objetivo é impressionar ou vencer o argumento com ideologias simplistas. O objetivo da escuta é o crescimento mútuo e o alinhamento no caminho. Regra 10. Seja preciso no que diz. A regra 10 trata da disciplina da linguagem para gerenciar a complexidade e o caos. Nossos sentidos limitados simplificam o mundo para que nossos planos funcionem, percebendo ferramentas e obstáculos. No entanto, quando as coisas falham, a ilusão de simplicidade desaparece e o caos irrompe. A indefinição é perigosa. O que não é especificado, como os problemas em um casamento, os pecados de omissão, se acumula e se transforma em um dragão que devora sua vida. A indefinição cria a ansiedade, pois a ameaça é indeterminada. A precisão na linguagem é o ato de especificar o problema e invocar a nova ordem. Ao admitir e articular o problema, você transforma a ameaça indeterminada em um desafio gerenciável. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Esta regra é uma defesa da coragem, da competência e do desenvolvimento individual. Crianças e adultos
precisam de perigo e risco para desenvolver a maestria e a tenacidade. A segurança excessiva e a superproteção geram fraqueza e apatia, impedindo que o potencial se manifeste. Peterson critica o espírito anti-humano que se esconde atrás de altos ideais, mas que é movido pelo ressentimento contra a excelência e a masculinidade. A regra tem implicações sociais sérias. A sociedade e as mulheres exigem homens fortes, competentes e independentes. Interromper o processo de desenvolvimento da competência, por meio de testes e competição, é prejudicial para todos, pois gera a dependência masculina, o que é indesejável para uma mulher. A mãe edipiana e o pai, embora mais raro, que superprotege e tenta evitar todo o sofrimento do filho, o transforma em um garoto perdido, Peter Pan, e o destrói simbolicamente. O encorajamento da competência e da coragem é um ato de amor e responsabilidade que permite ao indivíduo se tornar uma força para o bem no mundo. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. A regra final aborda a aceitação da tragédia e da mortalidade. O autor reflete sobre a dor, a vulnerabilidade e o niilismo que elas provocam. A vida é frágil, e a única justificação para o ser é que a limitação é necessária para que haja história e significado. A vulnerabilidade que nos assusta é o que torna o nosso ser capaz de ser amado, como no exemplo do super-homem, que se tornou entediante em sua invulnerabilidade. O ato de acariciar um gato é uma pausa deliberada e consciente para a maravilha. O gato, como manifestação da natureza, oferece uma aprovação do ser, o que é um lembrete da beleza que compensa o sofrimento. A regra aconselha a mudar a unidade de tempo para o dia, concentrando-se no que se pode fazer no momento. Quando o sofrimento é insuportável, não se deve olhar para o futuro catastrófico, mas sim para o presente, buscando o bem supremo. A aceitação corajosa da fragilidade e a gratidão pela existência são a única alternativa coerente ao niilismo. As 12 regras culminam no chamado ao heroísmo individual. O indivíduo deve se orientar para o bem, aceitar a responsabilidade por sua vida e usar a palavra, o logos, para criar ordem em seu mundo.